E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Renato, do canal Ideias e Fatos, e já vou fazendo aquele pedido básico que eu sempre falo. Por favor, curta, espalha, compartilha, manda para seus amigos, até para seus inimigos, conto com vocês. O tema de hoje vai ser religião pessoal, comunismo pessoal. Tá, por que eu estou falando isso? No vídeo anterior eu toquei num assunto muito crítico, né? Que é a questão da religião e do socialismo e tal. E as pessoas começaram a questionar, porque vieram com aquela comparação tipo, ah, mas não é assim que funciona, eu não vejo desta forma. Pois é, então eu vou começar com uma coisa que eu li um tempo atrás, no livro de Steve Jobs. Eu achei muito interessante, que eu não sabia, né, o que era isso, né? Eu fui dar uma lida para ver o que significava campo de distorção da realidade. Então, o que é o campo de distorção da realidade? É convencer a si mesmo e ao outro, né, de quase tudo. E Steve Jobs era um mestre nisso. Ele conseguia convencer todos, né, de tudo. Né? Ok. Como é que funciona isso? É focar em uma ideia, né, como certa, e construir paredes de certeza em volta dessa ideia. Mesmo assim, suprimindo os fatos, as coisas que pudessem ser dificuldades para isso, ele foca apenas que aquilo é correto. O detalhe é irrelevante. Né? Isso tudo é em nível inconsciente, tá? O cara não pensava, eu vou fazer isso, né? É como aquela visão que a gente coloca, por exemplo, em cima de um determinado equipamento, uma determinada coisa, que a gente desfoca todo o resto e foca apenas naquele determinado ponto. Ou seja, não importa a verdade, mas o que queremos achar que seja verdade. Ou fomos convencidos, né, como sendo verdade. O pior é que quando se gasta muito esforço, né, para se manter dentro desse campo de distorção, quando a gente demanda muito esforço para chegar nesse nível, né, mesmo com evidências gigantes na frente da gente, a pessoa não consegue sair daí. Eu vou te dar um exemplo clássico, esse aí, Petrolão. Ah, você não conhece alguém que está lá até hoje, garrado no mastro, segurando, o navio afundando, todo mundo mostrando pro cara, amigo do céu, vê aí a evidência, cara. Olha lá um monte de processo. Não, é golpe, é golpe, é golpe. E vai afundando, o golpe foi. Né? Como isso é possível? Bom, relativização da verdade e daquilo que é palpável. Né? Por exemplo, eu poderia entrar, por exemplo, na questão da distorção do imaginário coletivo, que é um troço bem mais complexo, mas eu vou entrar por esse caminho que dá para entender melhor. São Tomás de Aquino, vamos ter a Idade Média, não existia diploma, né? Os filósofos, eles eram filósofos a partir de que as pessoas começavam a perceber o que diziam, viu que batia, né? E a filosofia meio que era eclesiástica, né? Ela construía-se como se fosse um castelo, uma coisa complementava a outra. Tudo bem. Então vou dar um exemplo clássico aqui, por exemplo, tá? Tomás de Aquino, ele falava, a verdade é uma relação entre o intelecto, tá? A inteligência e o objeto. Então ele pegava, por exemplo, uma xícara, tá vendo? Xícara. Aí ele via que a xícara tem esse formato, tem essa textura, tem esse cheiro, e falava, isso aqui é xícara. Aí o cara dali olhava e falava, tá, realmente tem esse detalhe, é branca, tem isso aqui, é uma xícara. O outro também, é uma xícara. Então, concordamos? Tá, isso é uma xícara. Pois é, isso era na Idade Média, que o pessoal fala que é Idade das Trevas. Mas ao tempo foi chegando, né? E as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a ficar mais inteligentes, começaram a ter diplomas, aí o cara tem uma carteirada para dar para eu sou filósofo, eu sou porque eu tenho diploma lá da universidade não sei da onde. Ok? E aí os caras começaram a pensar melhor e falaram, quer saber? No mesmo período, a ciência se desenvolvia. Newton, né? Eu não sei se você se lembra em ciência, aquela questão da posição relativa. Tipo assim, eu estou dentro de um carro, mas se eu estou em movimento ou não depende do ponto de referencial. Tá? Em física, quando você vai fazer isso, tem muita lógica. Pegaram isso e jogaram para dentro da filosofia. Né? Você lembra que eu te falei que aquele olhar, né, da coisa, do objeto, aquilo era verdade? Então, começou-se a dizer que não, que aquele olhar pode ser que seja ou não, porque ele está dentro de um contexto. Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas basicamente ele está querendo dizer que as realidades não são exatamente aquilo que parecem ser. E aí começa toda a confusão. Aquilo que com o tempo, passa a não ser mais. Né? Aí depende do ponto de vista de cada um. Veja que situação que a gente foi chegando. Eu vou fazer alguns questionamentos agora para vocês terem uma ideia de como que isso chegou até nós. Hoje em dia, tudo é relativo. Tudo é relativo. E isso é proposital. Por isso que a gente chega a fazer umas perguntas. Chega aquele cara iluminado, né? E fala assim, olha, eu sou católico,
E o que é ser católico? O católico tem todo um conjunto de regras, de conceitos, assim o cristão também, uma série de crenças, tudo aquilo ali tem a ver com que seja católico. E o comunismo também, você fala, o que é comunismo? É o cabedal de coisas que significa ser comunista. Pronto. Não tem mistério? Tem sim, tem, porque cada um tem o seu. Veja bem, sou católico, mas o cara fala, eu sou católico, mas sou favorável ao aborto. Como assim? Eu sou católico, mas o meu casamento, eu não quero ter filhos. Cara, você nem deveria casar, tá? Porque o fruto do matrimônio é o filho. Se você não tem fruto do matrimônio, que é o filho, para que o casamento? Se fala isso com o padre, ele não vai nem te casar. Então, você é católico acreditando dessa forma. Eu sou católico, mas acho que o anticoncepcional, né, não é pecado. Cara, tá lá, ó, é pecado. Você pode querer que não seja, mas é. Se você falar que não, então não seja católico. Tá? Eu sou cristão, mas acredito em ideologia de gênero. Quer dizer que aquela história todinha de Deus criou o homem, a mulher e os fez para viver, né? Isso não existe. Então você tem duas criaturas ali que um pode ser unicórnio e o outro pode ser um pônei. Tá, dá uma lida sobre ideologia de gênero, você vai ver que vai nesse caminho aí. Eu sou cristão, mas acredito que Jesus era comunista. Essa daí bate duro na cabeça. Não vou nem comentar esse tema, tá bom? Eu sou comunista, mas não acredito em milagre de Jesus. Cara, então você nunca abriu nenhum evangelho, porque o que tem mais ali é milagre de Jesus. Agora, eu sou cristão, mas não rezo, né? Vou à igreja, porque encontro com Deus todos os dias. Então, quer dizer, aquele papo, então, né, dos apóstolos unidos, né, deles saírem pelo mundo pregando a palavra, de construir as comunidades, tudo isso é jogado no lixo, não existe. Você é mais inteligente e importante que todos os outros. Cara, isso é típico da ida na direção do ateísmo, que todo mundo vive hoje. Tá? Tem muita coisa indo nesse caminho. Então, e aquela história, por exemplo, de uma brasinha com outra brasinha, de repente a gente faz uma fogueira, e isso é o corpo de Cristo na terra, tudo isso vai para o chão. Agora, tem uma que é ferrada, né? Eu sou cristão, mas não sou feliz, então vou separar da minha esposa. Quer dizer, ele esquece que lá atrás, até no cristianismo se fala, você quer casar? Não, você quer ser feliz? Não casa. Tá? Agora, se você quer fazer o outro feliz, aí você casa. E uma coisa que eu acho que não te contaram, que o casamento é para sempre. Quando você fala lá, eu quero casar, aí Deus te dá a bênção, é inseparável. Bom, eu vou deixar na tela para você só uma lembrança do que é ser cristão, tá? Jesus em Mateus 16, 24 disse, né? Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Será que esse renunciar-se a si mesmo te diz alguma coisa? Ele falou assim, então você vai, não largue tudo, seja feliz e venha comigo? Não, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa, a igreja só tem esse tamanho, os cristãos só tomaram boa parte do mundo exatamente porque as pessoas pensaram desse jeito. Seguir a cruz de Jesus, o Cristo ressuscitado e morto, eles largaram tudo e foram se entregar. Não é esse nutelismo aí que o pessoal está querendo, esse nutelismo materialista que está entrando dentro do cristianismo como se fosse verdade isso. Esse nutelismo que o cara quer ser cristão, mas é só da boca para fora. Rapaz, tem muito por trás disso, meu amigo. Agora, vamos para os comunistas, não vai ficar fora disso não, tá, meu amigo? Então, eu sou comunista, mas eu acredito que só os ricos devem repartir tudo que tem que dividir o que é dos ricos. Vai no país socialista e vê se eles falaram isso para os caras que perderam aí as pequenas propriedades. Aquele cubanozinho lá que tinha uma propriedadezinha, um burrinho, dois que não quis dar para o Estado e foi fuzilado. Pergunta para ele. Vai te dizer muito sobre isso. Tá? Eu sou comunista, mas acredito na liberdade de expressão e no individualismo. Meu amigo, em que país socialista comunista do mundo você não tem controle estatal das mídias, como querem fazer aqui no Brasil? Onde que não tem lugar, um lugar onde seja socialista no mundo, onde a primeira coisa que morre é a verdade, meu amigo? Ok, eu sou comunista, mas sou homossexual. Vou te dar uma dica. Che Guevara costumava dar um tratamento especial para os homossexuais. Se você quer continuar sendo comunista e homossexual, dá uma pesquisada sobre isso, tá? Sou comunista, mas quero ganhar melhor que meu chefe. Bom, eu vou te falar o seguinte, fica tranquilo que você vai ganhar igualzinho a ele, porque o comunismo, ele socializa a pobreza, então todos vão ser pobres. A não ser que você seja do próprio partido, né? Seja o manda-chuva do partido, você vai ser igual a todo mundo, pobre igualzinho. Igual na Venezuela, igual a Argentina está caminhando, o pessoal perdendo emprego, perdendo a empresa, e vai. É só o caminho normal, é o padrão. Tá? Eu sou comunista, mas sou cristão.
Essa história de destruir igreja, só em outro país. Uhum. Procura um lugar, em todos os lugares onde aconteceu o socialismo, né, ou a tendência de ser comunista, ver o que aconteceu. Vou te dar recente, tá? Lá na China, estão derrubando igreja, queimando igreja no Chile, Panamá destruir igreja. Isso gente próxima, tá? Mas dá um tempo, porque aqui no Brasil já quebraram também estátuas. A gente não conseguiu chegar lá ainda, os comunistas, porque ainda não está tomado. Mas a gente está tomando providências para isso não acontecer, tá bom? Sou comunista, mas quem educa meu filho sou eu, né? O Estado só pode ensinar o que é matemática e física. Nada disso, amigo. Eu mostrei, vou botar aqui no card de novo o que eles pensam sobre a educação do seu filho, tá? Eu sou comunista, mas não é esse negócio de matar as pessoas. No final do meu vídeo eu vou colocar um videozinho só para você ter uma ideia, né, que não é bem por aí, tá? É o pacote completo, como eu já falei. Existem vários comunismos no Brasil. Tá? Cada um acha o seu, assim como existem várias religiões, cada um acha que tem a sua, cada um tem o seu. Mas o fato é o seguinte: as coisas são o que são, não aquilo que você quer que seja. A verdade é dura. Que você olhar para aquele partidinho que você fala, mas eu sou do PT, mas eu não acredito no socialismo, eu só quero que haja igualdade entre as pessoas. Foi assim que eu pensei lá atrás, que eu votei anos e anos pensando a mesma coisa. Mas eu vou botar no próximo vídeo mais detalhado sobre isso, mas as coisas não são aquilo que a gente quer que sejam. No mais, é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta.